Vamos pensar numa coisa. O que acontece quando uma vida de puro luxo, de privilégio absoluto, simplesmente desmorona da noite para o dia? É exatamente essa queda vertiginosa que a gente vai acompanhar hoje, mergulhando na história de Perla Stewart. Ela é protagonista do romance Perla Stewart, a ex-mulher, e olha, é uma personagem que vive nos extremos, entre a riqueza e a miséria total. Olha só, o próprio autor já dá o recado, né? Um convite que soa quase como um aviso. Ele promete que a Perla vai ser uma nova paixão. O que já sugere que estamos falando daquelas personagens magnéticas, sabe? Tão fascinantes quanto, talvez, destrutivas. Daquelas que é simplesmente impossível parar de observar. E é assim que a gente conhece a Perla. Não num palácio, nada disso. Nosso primeiro encontro com ela é nesse cenário de decadência, mas com um toque de glamour. Essa imagem já mostra a contradição que é a vida dela, a memória de um luxo que se foi, batendo de frente com a realidade de uma vida em ruínas. É nesse contraste brutal que a história dela começa de verdade. Imagina só a cena, domingo de manhã. Ela acorda de ressaca, num apartamento caindo aos pedaços, infestado de pulgas. Mas mesmo nesse cenário, ela tá vestindo um robe de seda rosa vintage, sabe? É como uma rainha destronada no meio do caos. E para pagar um taxista, ela não pensa duas vezes. Pega o dinheiro da carteira do amante. É a imagem perfeita dessa mistura de gostos sofisticados com uma miséria que beira o absurdo. E essa frase aqui, nossa, ela diz tudo. É a chave para a gente entender a Pérola. Ela não tem meio termo, não tem cautela. Ela se joga de cabeça em cada impulso, seja para o luxo ou para a própria destruição. São esses impulsos sem freio nenhum que definem cada passo que ela dá e que, no fim das contas, acabam levando ela para o abismo. Mas espera aí, como é que ela foi parar nesse fundo do poço? Para entender a queda, a gente precisa voltar um pouco no tempo para a vida que ela tinha antes. Uma vida de riqueza e status, dentro de uma mansão gigantesca no Cidade Jardim. Uma verdadeira gaiola dourada. E no centro dessa vida estava então o marido dela, o Domênico, mais conhecido como Dodô. Um bom vivant clássico, né? Que vive de herança, curtindo suas coleções caríssimas. Ele era o símbolo daquele mundo de lazer e sofisticação. Mas, como o texto já indica, por baixo de toda essa camada de luxo, esse mundo já estava começando a rachar. E que vida era essa, hein? Pensa só, um mordomo preparando o banho de um furor na temperatura exata. Um closet que mais parecia uma boutique de luxo, cheio de Chanel e Louboutin. Dias que passavam entre taças de prosecco e jantares com fazão de trufas negras. Era esse o dia a dia da Perla. Um mundo de opulência que, olhando de agora, parece até de outro planeta. Mas claro, por trás dessa fachada de perfeição, a realidade era bem diferente. As brigas do casal se tornaram tão famosas, tão tóxicas que afastaram todo mundo. Só um amigo, o Adonis, ainda tinha coragem de aparecer por lá. E ele testemunhava a podridão que estava crescendo por baixo de tanta riqueza. E toda essa tensão que foi se acumulando por anos, bom, uma hora a bomba tinha que estourar, né? E não foi um finalzinho gradual, uma separação amigável, foi uma explosão única, uma noite violenta que estilhaçou tudo de uma vez só. A briga final foi tipo uma tragédia em 4 atos, tudo muito rápido e brutal. Começou com um insulto, uma facada direto na autoestima da Perla. A resposta dela foi imediata, um sapato Louboutin voando na cara dele. Isso levou à catástrofe, um vaso raríssimo da dinastia Ming se espatifando no chão. E, por fim, a expulsão, um soco e a humilhação de ser jogada para fora. E com essas palavras, o mundo dela ruiu ali. Ela não foi apenas expulsa, ela foi literalmente atirada na rua, nua, ainda coberta pela espuma do banho. O contraste entre a segurança daquela mansão e a violência da rua nunca foi tão absoluto. Depois da queda, uma nova realidade se impõe. Agora vamos explorar como ficou a vida da Pérola longe dos muros da mansão, um mundo completamente diferente de tudo que ela um dia já conheceu. Olha, esse comparativo aqui é um soco no estômago. O contraste entre o passado e o presente dela é chocante. De uma mansão com criados e Chanel, ela foi para um apartamento caindo aos pedaços no centro, um lugar com ratos, pulgas e onde o dinheiro precisa ser roubado. Ela saiu de uma vida de luxo para um mundo de mendigos, putas e traficantes, como o texto descreve. E talvez nenhuma frase resuma melhor a nova condição dela do que essa.
Para Perla, a pobreza não é só falta de dinheiro. É uma agonia que não passa, uma realidade insuportável com a qual ela simplesmente se recusa a se acostumar. E quando parecia que não podia piorar, vem o golpe de misericórdia. Uma mensagem de texto. O Dodô cortou a pensão dela. Sem esse último fio que a conectava financeiramente à vida antiga, ela entra em colapso total. O resultado é um desmaio, um apagão físico e espiritual, que acaba levando para um terreiro de umbanda, onde ela busca algum tipo de salvação, de resposta. Com tudo desmoronando, essa queda dramática nos deixa com uma questão fundamental. Com o mundo dela em ruínas, a própria identidade da Perla é colocada em xeque. Afinal, quem é ela sem o luxo, sem o status, sem o sobrenome do marido? E é justamente o amigo dela, Adonis, que sempre foi tipo a sua bússola moral, que a encontra no seu momento mais vulnerável. E é ele quem finalmente coloca em palavras a pergunta que paira sobre toda a história dela. Perla, quem realmente você é? Essa pergunta, vinda da pessoa mais próxima a ela, mostra o quanto ela se tornou um enigma. O caos dela não afeta só a si mesma, mas também a forma como as pessoas que mais a amam a enxergam. E a resposta dela é tão simples quanto devastadora. Eu não sei. Com essas 3 palavras, todas as máscaras caem. Ela está em pedaços, uma colagem de memórias de uma vida que não existe mais. No fundo, ela está tão perdida para si mesma quanto está para o mundo. E é aí que a gente fica com essa pulga atrás da orelha. A Perla Stuart é uma vítima das circunstâncias? Uma mulher que foi jogada à própria sorte por um marido cruel? Ou será que ela é a arquiteta, brilhante e trágica da sua própria destruição? A resposta talvez esteja em algum lugar no meio desse furacão que ela chama de vida.